A gente vai para um outro ponto para entender um pouco mais dessa questão de repetição. Mas espera aí, futebol brasileiro é jogo de a cada 3 dias, ele não vai mudar, não vai rodar a equipe, dar descanso para alguns jogadores? Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz a respeito deste tema ontem na coletiva de imprensa. Tipo de pensamento em relação a isso diferente, eu acho, da maioria. Eu respeito muito os dados fisiológicos, mas o jogador não é só um monte de osso e de músculo. Tem outras coisas que são, muitas vezes, até mais importantes. A maneira como os jogadores se conectam, a vontade de jogar, o momento que eles vivem. E se não tivesse ninguém suspenso, teria chance de repetir uma 4ª vez. E a lesão e baixo rendimento tem um componente biológico, mas tem outros componentes que eles são muito desprezados porque eles não são quantificados, as pessoas não têm como mensurar. O medo, a coragem, a alegria, o entusiasmo, essas coisas não têm mensuração. Bom, tá aí a palavra do Fernando Diniz, né, treinador do Corinthians, trazendo esses outros componentes na questão da avaliação física e entendendo que outros fatores também são importantes nessa questão da formação do time. Johnny Dias está aqui com a gente, ele é especialista em performance no esporte, né, da questão do corpo do atleta. Para falar um pouco dessa declaração, né, Johnny, como é que você enxergou, né, e de fato o Diniz ele tem essa ideia do tipo, respeita os números, os dados dos jogadores, mas eu acho que não é só isso. Boa tarde novamente, Johnny. Boa tarde. É um assunto muito polêmico que precisa ser mais estudado, mas que, de certa forma, eu respeito muito o Diniz, mas eu não concordo. Eu acho que subjetividade a gente pode medir sim, né? O que a gente precisa fazer é criar uma escala e colocar o atleta repetidamente para responder a essas questões. É basicamente aquilo, você tá com dor de 0 a 10, quanto? Exatamente, 7, exatamente. 8. Então, os protocolos subjetivos de dor, de esforço fisiológico, por exemplo, tem escala de Borg, quando você vai fazer um teste de esteira lá, né, a gente olha, de 0 a 10, quão cansado você tá. Então, essas escalas subjetivas, elas são extremamente validadas para esforço fisiológico. O Laboratório de Biomecânica da USP testou isso para esforço mecânico, ou seja, o cara saltava de uma caixa e falava assim, quanto de impacto você recebeu? Não houve validação, não houve uma boa correlação. Então, parece que funciona para esforço fisiológico, não funciona para esforço biomecânico. Mas a gente tem muitos questionários de sensação. Então, o controle de carga hoje ele é medido, mas há um tempo atrás ele era só questionário. Tem clubes que ainda usam questionários. Ou seja, qual que é sua prontidão para o treino? Quão cansado você está? É que a gente começou a medir fatores mais objetivos. Mas os subjetivos, e aí eu concordo com o Diniz, eles são super importantes. Vou dar um exemplo. Até falei com o Daniel aqui. O dia mais feliz da sua vida. Aí você coloca lá, 10. Tá, então hoje que você foi campeão, nasceu seu filho. Hoje que você foi campeão, qual que é a sua felicidade? É 9,5. Então você cria benchmarks, né? Você cria números para um nível de sensação. E quanto mais você responde, melhor você fica. Mais sensível fica a sua escala. Então, assim, eu entendi o que ele falou. Ele tá certo no que ele colocou. Só que, assim, dentro de uma comissão técnica, ele pode sim, já que ele leva isso tanto em consideração, ele pode criar uma escala própria, pode ter um estatístico que inclusive vai falar, esse cara tá muito bem. Por exemplo, em finais de campeonato, né, a gente viu aí o João Fonseca melhorou muito os pontos importantes de se ganhar, né? O Federer ganhava 50% dos pontos dele, mas foi muito campeão. Por quê? Porque ele ganhava os pontos que ele tinha que ganhar. Tem cara que chega na hora e não entrega, né? Tem cara que cede a pressão, tem cara que se motiva com a pressão. Então, o que ele está falando é muito verdadeiro, né? Esses aspectos são muito importantes, não só os aspectos biológicos e objetivos, mas eu posso sim medir. Isso, nesse ponto eu discordo dele. Você pode sim medir. E quanto mais tempo um técnico está numa comissão, por exemplo, o Abel no Palmeiras, com certeza ele já sabe quem entrega mais quando a pressão é grande, quando o jogo fica difícil. A gente sabe disso, né? E a gente tem, trabalhando com categoria de base, a gente vê talentos desperdiçados.
porque não tem essa parte da psicologia, da motivação, de conversar com o cara sobre todo o background dele de família, de tudo. Então, isso tudo é muito importante. Eu sinto que vai estar cada vez mais presente nos clubes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta Claro. em cima disso, que eu acho que é a pergunta que o torcedor faz nessa hora, né? Então tá lá, tá o Diniz repetindo o time e tal, essa coisa toda. No calendário do futebol brasileiro, é um fato, a gente trabalha com um fato de que jogar de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, aumenta muito o risco de lesão? Com certeza, né? Um atleta não fica pronto, não dá tempo dele ficar pronto, né? Tem até aquela história que nós não somos mais preparadores físicos. A gente é preparador físico na pré-temporada, a gente é recuperador físico. Agora, a gente aprendeu que dentro existem alguns tipos de treino que ajudam, aceleram a recuperação, né? Que é a famosa recuperação ativa que se fala. Então, se eu faço um treinamento de força, né? Que é um treino um pouco denso, com muita intensidade, mas pouca repetição, eu recupero o atleta. Então, essa questão do calendário é muito complicado. E o Diniz, que é um cara que gosta de muita densidade no jogo dele, superioridade numérica, por que ele repete a equipe? Porque ele precisa que todo mundo entenda isso. Esse é o grande lance do Diniz. Ele precisa fazer, como ele explica muitas vezes, né? Ele precisa fazer com que todas as peças que estejam em campo consigam fazer tudo. Então, o ponta do outro lado, ele tem que cobrir, porque se a gente roubar a bola na zaga, ele já vai ser acionado. Então, ele precisa explicar isso pro cara. Só que isso acaba desgastando a equipe. Então, num calendário apertado, ele precisa fazer esse controle de carga e aí as substituições no final do jogo fazem todo sentido. Basicamente é o seguinte, você tá lá com o teu telefone celular, usou ele o dia todo, aí você coloca ele pra carregar, pega ele com 70% pra usar de novo. O jogador não chega no 100% muitas vezes de recuperação. Isso a bateria dele vai viciando. Vai viciando, uma hora o cara arrebenta, né? Uma hora o cara estoura. Ou seja, você entende perfeitamente quando você ouve que um atleta está sendo preservado ou está sendo submetido a um controle de carga. É absolutamente normal. Sim. Porque é tratado como frescura no Brasil, você sabe disso, né? Mas essa cultura da frescura não tá lá na Europa, né? Lá todo mundo entende, né? Todo mundo respeita isso. Eu já falei, na outra participação, eu falei que o atleta não é uma máquina, né? Então, a gente também, quando a gente trabalha muito, vários dias seguidos, quer dizer, a gente tem uma sobrecarga que a gente sente. A gente fala, puta, preciso ir pra pousada ali, descansar um pouco, senão eu vou pifar, né? E isso acontece com o atleta, né? No nível físico, né? O que eu acho é que o controle de carga, ele precisa ser o tempo todo. E a gente tem que respeitar ele no jogo e no dia a dia. Sabe uma coisa? Entendeu? Porque não adianta nada eu chegar e falar assim, não, então esse cara não vai pro jogo, aí chega lá algum preparador físico ou o treinador no dia seguinte, dá treino de 3 horas. Então eu já vi em data FIFA, clube repetir 4 períodos seguidos. Então treina de manhã, treina à tarde, treina de manhã, treina à tarde. Cara, isso aí é uma loucura. Não tem como no 4º período você render. E assim, a gente ignora bastante as coisas do dia a dia, né? Você vê, você pode ter um atleta extremamente disciplinado. O cara consegue se recuperar bem, ele dorme bem, ele se alimenta bem, ele participa de todas as atividades, ele faz até mais do que deveria para estar sempre bem. Mas a gente ignora algumas questões. O cara teve filho. O filho chora de madrugada, ele não dorme. Aí no outro dia ele não vai entregar a mesma coisa, cara. Mas a questão é absolutamente toda... normal isso. Exatamente. Mas a questão toda né? é que tem, assim, eles têm a possibilidade de ter uma retaguarda muito grande quando tem filho. Muitos preferem dormir na concentração. Eu já ouvi isso. Não é que ele tá abrindo mão do filho. O cara vai em algum momento ter o sono interrompido por conta do filho. Mas eles têm uma rede de apoio que eles podem pagar, babás e tudo mais. Já conversamos muito com isso com os jogadores, mas é totalmente aceitável essas questões, né, de família. Tem uma foto que eu queria trazer também, ô Johnny, do Neymar. Eu fiquei assustado ontem vendo um vídeo, não sei se você viu, da saída do campo, cara. A perna dele... Olha que aflição que dá uma perna. Aí depois eu tava lendo alguns comentários, eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que quem tem a corrida com movimentação rápida e de troca de direção acaba no longo prazo ficando desse jeito. E outra coisa que me chamou a atenção,
a coxa. Ele não é uma coxa de atleta de alto rendimento, né? Você percebe que é tudo ali meio que uma... Então, fisicamente, é o que a gente fala. Eu não sei se ele aguenta o tranco, se ele aguenta muito... Porque olha só, cara, que coisa mais, né, da furtiva. Aqui, então vamos lá. O que ele faz? Ele faz uma extensão de joelho que exacerba esse varo, né? O que é esse varo? É quando... com a perna aberta, né? Arqueada. Perdeu o cavalo. Exatamente, que nem o Garrincha. Alicate. Isso aí é uma baita vantagem mecânica, porque isso gera uma potência no quadril absurda. Então você pode pegar os varistas, né, que são as pessoas que têm esse varo, normalmente eles são super velozes, tá? O que prova que o Neymar não é só talento, é biomecânica dele quando ele acelerava. Só que o que começou a acontecer com o Neymar? Ele começou a lesionar tanto o tornozelo por entorse de entrada, que ele recebia impacto, começou a entorse, ele passou por uma cirurgia de pé, só que aí ele começou a ter um monte de compensação. E essas compensações acabaram acarretando na lesão de LCA, e aí o LCA, você vai ter menisco, ele teve menisco e LCA, né? Aí tem um processo longo de reabilitação, aí entra todo aquele pacote Neymar que a gente fala, né? Que é complicado, que a gente não sabe como é que foi cuidado, né? Pela equipe toda, então a gente também não pode execrar os profissionais e falar o Neymar é santo, também a gente não pode falar que o Neymar é um cara super dedicado e os profissionais são ruins. Eu acho que se a gente fizer as duas coisas, a gente tá errando. Mas isso é super normal e positivo, tá? Não tem nada de errado. Não tem nada a ver com o movimento dele. É exatamente ele ter essa característica física que faz ele... É o contrário, então. Exatamente. Interessantíssimo esse exatamente. Ponto. E a coxa? Não é uma coxa de atleta, aquelas do Cristiano Ronaldo, né? Que você vê os caras... Mas o volume muscular, Leandro, com todo o respeito, as pessoas estão muito atrás de força. A coordenação é muito mais importante que a força. É o padrão, né? É muito mais importante. Na verdade, se olhar um padrão de atleta de alto rendimento, não é, né? Se você olhar só assim, pelo menos não vejo, né? Sabe aquele cara que é seco e forte? Sim. Ele tem muito mais coordenação e muito menos volume muscular. A coordenação vem do cérebro e ela que coordena o movimento. Ela é muito mais importante que o próprio volume muscular. O problema é que a cultura do bodybuilding está impregnado na fala do médico. Vai lá se fortalecer. Mas o que é fortalecer? É ter um músculo grande ou um cérebro treinado a ativar esse músculo? O cérebro é muito mais importante que o próprio músculo. Tanto é que a gente vê atletas fazerem coisas maravilhosas. Então, claro, ele poderia ter um volume muscular um pouquinho maior. Eu investiria tempo no Neymar nisso? Sim, na pré-temporada. Se eu for fazer isso durante a temporada, eu desconfiguro o padrão mecânico dele e aí eu aumento o risco de lesão. Então tem o tempo certo durante a temporada para você fazer isso. Estamos com o Johnny Dias aqui e para fechar a sua participação, você quer perguntar, André? Eu quero, em cima do que ele falou a respeito do Neymar, a gente tem repetido isso, né? A gente tem visto isso em campo. O Neymar parece melhor fisicamente, o Neymar fez jogos em que ele participou do jogo o tempo todo, em que ele buscou o jogo o tempo todo. O Cuca também declarou isso, né, como seu treinador. Eu queria que você desse o depoimento como profissional, não sei se teve a chance de acompanhar os últimos jogos do Santos, se realmente passa a impressão, porque esse é um problema hoje nosso, tá? A gente conversa muito pouco com os preparadores físicos. Eu acho que, por exemplo, o caso do Neymar era um caso em que poderia sentar ali do lado do Cuca o preparador físico e explicar pra gente, né? Por que ele melhorou, onde é que ele melhorou, quais são os números que comprovam essa melhora. Nós não temos essa... A gente fica só ouvindo o que diz o treinador. E é claro que tem importância a palavra do treinador, mas não é de um profissional da área. Você observando a distância, claro, você não está aqui com os números dele em mãos para passar para a gente, mas percebe mesmo que existiu essa melhora? Com certeza, né? Com certeza, ele está mais participativo, percebe a confiança do atleta, como está diferente para acelerar, para frear, para mudar de direção, a gente percebe uma melhora. Eu acho uma melhora sutil, se a gente pensar o tempo que o Neymar está se
recondicionando e voltando a estar pronto, digamos assim, né? É uma coisa que me preocupa no Neymar, a densidade, né? Ou seja, quantos jogos ele tem jogado por mês, né, André? Eu acho que isso é muito pouco. Muitas vezes as pessoas perguntam, pô, e o Neymar, vai pra Copa ou não? Vai pra Copa? Eu falei, não sei. Eu acho que se a gente quiser levar ele pra 20 minutos, tá tudo bem. Mas eu acho difícil ele, com essa intensidade e com essa densidade de treino e de jogo, participar de uma Copa do Mundo, que é tiro curto, e que estão os melhores atletas loucos para demonstrar o seu maior poderio, né? Então, será que ele vai driblar o Rudiger, o Upamecano, quer dizer, todos os caras que, pô, são baita dos zagueiros? É difícil. Eu acho difícil a gente sair de uma Libertadores, fase 1 e um Campeonato Paulista e falar, cara, a gente vai conseguir colocar esse cara na Copa. Ele Sul-Americana, não é nem Libertadores. Ele pode decidir com um passe. Ele é craque, ninguém duvida disso. Mas fisicamente, eu não consigo contar com o Neymar 90 minutos de Copa do Mundo, eu acho que é muito. Outro ponto. Se ele fizer agora os 2 jogos que o Santos tem ainda na sequência na Vila, contra o Fluminense, contra o Curitiba pela Copa do Brasil, vai ser a primeira vez que ele vai fazer 4 jogos seguidos. Ó, eu tô falando de 4 jogos seguidos desde julho do ano passado, né? E eu acho que ele fez 7 jogos seguidos, foi o máximo que ele conseguiu até aqui nessa passagem dele pelo Santos. Seria muito legal se a gente tivesse um pouco mais de abertura nos clubes. Muito né? legal. Mas o problema é que eu também entendo os clubes, porque eu acho que, assim como a gente é sério com o microfone na mão, tem gente que não é. Então, com o negócio da rede social e com essa coisa toda, quer dizer, as pessoas, elas criticam, ponto e acabou, e não estão nem aí, entendeu? E lá tem profissionais, tem atletas, a gente tem que respeitar a turma, né? Mas seria muito legal, uma coletiva com o preparador físico, falar, ó, o GPS do Neymar tava assim, agora tá assado, Pô, seria sensacional. Como, por exemplo, do Memphis, a história do Memphis, né? Isso aí Johnny. Porque você acompanhou o que tá acontecendo, né? O Memphis alegou que fez um exercício ali com uma carga maior, né? E isso teria machucado ele novamente ou regredido no período de recuperação. Isso O Memphis só falou que erraram com ele. Ele não explicou qual foi o exercício, o que fizeram, de que jeito que fizeram. Ele só falou que ele não jogou contra o Palmeiras no domingo porque erraram com ele. E aí depois, até a apuração do Marco Belo e dos demais colegas, é que o Corinthians errou mesmo. Não é comum, né? Vamos combinar que isso não é assim, comum. Isso pode acontecer, né? Então, só que eu preciso dar um quê aqui correto, né, nessa discussão, que se a pessoa errou no processo de fisioterapia, isso pode acontecer. Eu tô falando assim, é um exercício que deram que virou o exercício que vai estourar todas as coxas. Não é verdade. Então, eu tava até conversando com o Daniel, quer dizer, a gente precisa de uma transição muito boa das equipes de fisioterapia e preparação física. Isso, eu tô acostumado a conviver com isso, fiz algumas vezes isso, e toda vez que existe um compartilhamento de informação entre as equipes, o atleta sofre muito menos, né? Então, inclusive já é comprovado, quando se troca a comissão técnica, aumenta 30% a chance de lesão. O que eu falei ontem? Falei 30%. Muda cara, completamente o método. A metodologia é completamente então, diferente. assim, os profissionais têm que conversar, têm que sentar na mesa, têm que tomar café e discutir o que a gente vai fazer com esse cara. Uma das coisas que eu tenho defendido, e talvez eu seja o primeiro cara a defender isso, é uma progressão biomecânica e pedagógica dentro do processo. Ou seja, eu tenho exercícios que são mais simples, que vão sobrecarregar menos a musculatura, e a partir disso eu vou tendo indício. Um dia eu amplio eu aumento a amplitude do movimento, no outro dia eu aumento um pouquinho a carga e vou perguntando, ô Memphis, como é que tá? Tá bem? Tá legal? Não sentiu nada? Porque com esse termômetro bem medido toda vez com o atleta, a chance de dar errado é pequena. Agora, se o cara errou na fisioterapia lá também, por exemplo, fez muito ultrassom, deixou uma fibrose gigantesca, o músculo pode abrir a todo momento. Então, não é a questão de um exercício, e sim a gente espera que toda a comissão do Corinthians, né, converse e chegue a protocolos que façam sentido
né? Para esse tipo de lesão. Então, pô, aconteceu um erro aqui. Vamos olhar tudo que a gente fez, né? Com todos os profissionais, sentar e discutir qual que vai ser o protocolo daqui para frente. Para aprender com isso e não para isso virar uma caça às bruxas, né, cara? O jogador e a equipe, eles precisam ter muita sintonia para poder fazer dar certo o negócio. E ontem, quando nós discutimos isso, eu fiz essa ponderação de que, tudo bem, o Corinthians errou, tá? Essa é a informação e eu acredito na informação do nosso repórter Marco Belo, né, que ouviu isso de pessoas de dentro do Corinthians. Então tá, o Corinthians atribuiu um determinado exercício que, enfim, que acabou piorando a situação do Memphis Depay. Porém, aí é minha opinião, não é informação, é minha opinião. Eu tenho certeza absoluta que os preparadores, os profissionais da comissão médica do Corinthians, eles têm uma versão. Só que eles não podem passar essa versão. Nós não ouvimos essa versão. Você entendeu? Então, o que eu pergunto pro Johnny é o seguinte. Tudo bem, digamos que o Corinthians entregou ao Memphis um exercício, essa é a informação do Marco Belo, né? Um exercício que era comum, tal, mas que talvez não estivesse na hora certa ainda dele realizar esse exercício. O jogador, pela forma como ele se comporta, também não pode comprometer esse tipo de situação? Claro, né? O jogador tem que responsabilidade sobre sua saúde, né? Então, de novo, o que eu tô falando, é muito fácil a gente apontar o dedo e falar, foi isso aqui. Mas a gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar sono. A gente já falou sobre isso, né? A gente tem que olhar sono, alimentação, o que esse cara tá fazendo, né? Outra coisa, associação. Pô, se ontem ele fez tiro no campo, será que esse cara chegou? Como é que ele chegou pro treino? Então, eu gostaria muito, né, que os profissionais tivessem essa abertura e que a sociedade tivesse mais respeito por isso tudo. Mas o futebol, envolve paixões e é por isso que as pessoas se protegem, né? Então, eu de verdade, eu gostaria que tivesse uma clareza e que essa pessoa não fosse punida. E que a gente aprendesse com isso dentro do Corinthians. Mas eu acho difícil, né? Porque você às vezes dá pano pra manga, né? A velha história. O profissional, ele não quer se expor, né? O que uma progressão, o que os processos bem cuidados dentro do clube, as equipes conversando, reduzem em muito a chance disso acontecer. Aonde eu vi isso acontecer recentemente, né? Que são as equipes que eu mais tenho contato. O Palmeiras tem um cuidado muito grande. O Dr. Maglioca, inclusive, foi um dos caras que fez o setor de saúde lá no Palmeiras. Saudoso Dr. Gustavo Maglioca. Eu conheci ele pessoalmente, tive o prazer. E cuidado pelo Magu, pelo Maldonado, por todo mundo que tá lá. Eles têm um controle muito bom disso. Muito bom, muito fechado. E eles estão. Você vê que a equipe, ela não tem vaidade, existe a relação entre os profissionais. Não é assim, o Ivan errou nesse comentário e a gente vai sentar o pau no... Não, a gente tem que proteger. O cara fala assim, não, ele deu um comentário, talvez foi infeliz, ou que ele estava querendo falar disso. Então, eu acho que... Só que o ambiente do futebol é de pressão. A gente tá numa linha tênue entre fazer esse cara jogar e arrebentar com o clássico e se machucar. E pensando em Copa do Mundo e tudo mais. Entendeu? Então é uma linha muito tênue. Johnny, muito legal, cara, receber você aqui. Sempre muito legal a entrevista, o papo, esclarecer muitos assuntos importantes. Valeu pela participação. Deixa aí as suas redes sociais, seus contatos para quem quiser te acompanhar e poder, né? Quem sabe também ter todas as informações. Tô devendo uma visita, inclusive, ao nosso o Ivan vai fazer a avaliação lá. Desde aquela vez você não foi ainda? Pô, eu tô devendo, eu tô... Ele tá querendo machucar primeiro. Se você tivesse chamado ele pra comer um hambúrguer, ele já tinha ido. E começou a Copa CESP. A chance de eu chegar lá já destruído Se você tivesse convidado ele pra comer uma pizza, um hambúrguer, ele tinha ido. Também hoje eu já não posso mais nem comer, você vê. Obrigado, viu, Johnny? Obrigado vocês, obrigado pela participação aqui. Contem sempre comigo. Um abraço a todos os ouvintes. Minha rede social principal é o Instagram, @Johnny Dias, JONY Dias, ou XPRO, que se escreve XPRO, treinamento biomecânico. Boa. Será um prazer conversar com todos vocês aí e ajudar no que for possível. Muito obrigado, Johnny. Valeu pela participação.